Eu ia dizer, vamos começar identificando os tipos mais conhecidos de autismo? Vamos. É boa pergunta, porque Yas falou uma coisa muito certa. As pessoas pensam que autismo é uma coisa só, mas a gente tem vários tipos de autismo. E muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais, centenas de genes identificados já relacionados aí ao transtorno. E dentro de cada tipinho, um tipo de autismo, a gente tem o que a gente chama de espectro autista, que varia de sintomas e de necessidade de suporte leve até necessidade intensa. Então, varia de pessoas que têm poucas apresentações, né, Então, o que são os sintomas principais? Dificuldade na socialização. A base é social. A base é nessa comunicação social, nessa troca que já começa desde que ele é bebê, com essas alterações sensoriais, motoras, e que depois vão trazendo diferenças entre a exposição deles para o mundo e a conexão deles com as pessoas, que são diferentes do padrão e que vão culminando aí em atrasos ou dificuldade nessa comunicação social. Então, então, em casos muito leves, em casos de necessidade, a gente fala leve, moderado e grave, mas, na verdade, o certo é falar precisa de pouco suporte, moderado suporte ou muito suporte. Então, em casos de poucos sintomas, que precisa de pouca ajuda, são os Aspergers, né? Os autistas de alto funcionamento, que são verbais e que não têm atraso mental, não têm retardo, não têm deficiência intelectual associada. Então, são os que a gente vê, por exemplo... Tem dificuldade de socialização, do filtro social. Então, são pessoas que têm interesses restritos, então gostam de ficar falando muito de determinados assuntos. Hiperfoco, mas são verbais. Só que eles falam mais do que eles querem, eles não conseguem se colocar ou entender um contexto. Entender o social. Sabe a sutileza, assim, quando você faz gestos, você dá uns toques, a pessoa não Tem um amigo reconhece. meu. Já tá identificando vários, né? É porque o marido dele, ele tem Asperger. E ele tava comentando que ele, assim, precisa orientar ele de coisas sutis da convivência social, sabe? Mesmo. E que aí eles estavam numa loja um dia, os dois, e aí o marido dele arrotou na frente da vendedora. E aí eles saíram, ele falou assim, você não pode fazer isso, porque é falta de educação. Aí ele falou assim, mas você faz isso em casa, você é mal educado comigo? Olha! Aí ele falou, não, porque dentro de casa Não a gente tem falta uma de intimidade. educação. É diferente. Daí ele falou, então me explica, porque é meio que um Excel, né? É tipo assim, aqui eu posso, aqui eu não posso, me explica pra eu saber a regra que eu tenho que seguir. Exatamente. Porque eu não entendo a O sutileza. funcionamento literal, né? Do cérebro. Exatamente. É tipo assim, se isso é mal educado, então você é mal educado comigo? Exatamente. Esses pormenores, esse sim, porém, todavia, entretanto, é muito difícil, né? Porque é um cérebro que entende mais binariamente, assim, a situação. E tem esses interesses restritos, algumas podem ter estereotipias, hiperfoco e dificuldade nessa sutileza da socialização. Pode ter alguma dificuldade na fala, por exemplo, para entender, não entende duplo sentido. Claro que depois que aprende esse banco de dados que você coloca no Excel, você já relaciona o que você aprendeu. E ele tem a capacidade do aprendizado. Tem a Uma vez capacidade. por exemplo, nesse caso, aí ele foi e explicou. Ah, entendi. Então, em casa eu posso, com amigos e pessoas próximas eu posso. Aqui eu não posso, entendi. Exatamente. Aí- Esse é o Asperger, né? Que são o autismo tipo 1, com o chamado leve, que é o que precisa de pouco suporte. Porque isso é importante também a gente falar, porque todo mundo acha que teu filho é leve. Então, eu sempre, ou que teu parente, ou que a pessoa que você conhece é leve. Porque eu saio às vezes vou em algum lugar e as pessoas que sabem que eu trabalho com autismo, que eu estudo autismo, sempre vêm falar comigo. Todo mundo tem um filho, um irmão, um parente, um sobrinho, um filho, um afilhado autista. E aí as pessoas vêm falar comigo querendo contar dessa criança e eu adoro falar sobre isso, então pronto, junta as duas A pessoas. fome com a vontade de comer, né? Exato, e aí a gente fica horas falando disso. Só que 100% das vezes as pessoas vêm e me falam assim, eu tenho um Filho, parente sobrinho, primo. autista, mas é leve. Como se ser autista leve fosse ter menos autismo ou ter só um pouquinho de autismo. Isso não faz sentido, né?
E todos pensam, porque quando a criança é pequena, os sintomas são muito sutis. E depois que ela cresce, isso vai entendi. trazendo mais prejuízos. Não é à tona, né? Vem à tona uma série de padrões difíceis, né? De, às vezes, uma rigidez importante, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, uma dificuldade de flexibilidade mental, de aceitar mudanças na rotina ou no script do que quer. Então, quando a criança é pequena, ela já começa a reparar em mudanças de caminho. Quando a mãe muda a rota da escola ou do supermercado. Depois, quando ela é grande, se, por exemplo, entra alguém e mexe na porta e sai do script do que a gente está aqui, a pessoa já pode se desorganizar completamente porque aquilo estava fora do previsto. Então, são prejuízos para a vida. Igual o doutor Antônio estava contando ontem, né, aqui no podcast de vocês. Só é um transtorno quando causa prejuízos para a vida do indivíduo portador. Seja qualquer transtorno, né, seja depressão, ansiedade, autismo. Porque o autismo em si, um jeito de ser, alguns artigos têm falado até agora sobre uma personalidade autística, porque muita gente se identifica com alguns dos sintomas. Se a gente for parar para pensar, realmente todo mundo tem um pouco, né? Sim. Mas se você tem prejuízos na sua vida social, familiar ou acadêmica, você precisa investigar um possível transtorno. E é isso que a gente precisa, que as pessoas precisam atentar, porque o medo de um filho ter autismo, o medo de usar essa palavra é tão grande que às vezes bloqueia de pedir ajuda, bloqueia de fazer um curso. E o prejuízo é pra criança. Total, né, cara? Total, porque é assim, sabe quando você vai atirar num dardo que tá lá longe? Se você muda 1 milímetro a rota na hora que você tá atirando, desvia completamente dessa direção final. Sim. A cada mês que passa que você não fez nada, Pensa, é um mês em perdido 30 no minutos a gente desenvolvimento da consegue um monte de sinapses nesse cérebro. Um dia, amanhã, teu filho não tem mais a mesma neuroplasticidade do que ele tem hoje. Então, é muito importante que os pais esqueçam essa história de diagnóstico, isso... Claro, é importante porque daí os planos de saúde precisam reembolsar as terapias, porque aí a gente consegue ter acesso a tratamento na rede pública. Claro que o diagnóstico é importante, mas não fique esperando o diagnóstico. Não espera ter esse nome, porque às vezes ele nunca vem. O diagnóstico, o autismo, ele é um transtorno biopsicossocial. Você não tem um marcador biológico que vai te detectar autismo. Tipo, faz um exame de sangue e sai. um raio-x não vai alguns ter. genes você até sabe, mas não vai, um raio-x saiu, mas a grande maioria não vai sair exame nenhum exame genético, nem um exame de imagem, nem um exame de nada, porque é um conjunto super complexo de fatores biológicos, muitos genes envolvidos, psicológicos, cognitivos, comportamentais e sociais. Porque assim, ó, a gente tem o espectro autista, que é, imagina, de um lado da folha ser tudo preto, do outro lado da folha ser totalmente branco. E a gente tem infinitas variações de tom cinza. Então, hoje, a régua tá aqui, ó, no cinza claro. Então, todo mundo que tem um pouco de preto é autista. Todo mundo que está aqui na parte branca, não. Mas essa régua já mudou. Antes, a gente tinha um autista, na década de 80, por exemplo, a gente tinha um autista para cada 10 mil pessoas. Hoje, a gente tem um autista para cada 30 crianças, que saiu agora na última pesquisa, num jornal importante de pediatria, um JAMA, que falou sobre esses dados nos Estados Unidos. Uma em cada 30, cara, é muita criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. A abrangência do diagnóstico aumentou, o número de casos aumentaram ou as duas coisas? As duas coisas. As causas estão sendo investigadas, mas o que a gente sabe com certeza é que a abrangência aumentou. Antes, essa régua aqui, nesses tons de cinza, eram mais pro lado... Você precisava ter mais tons de preto, mais tinta preta, né, imaginando assim, visualmente. Você precisava ter sintomas muito fortes e característicos. Hoje, esse espectro aumentou. Então, a gente precisa ter menos sintomas para estar no espectro autista. E aí, uma vez
estando dentro do espectro, a gente tem os níveis, né, de suporte, leve, moderado e grave. O leve são os antigos Aspergers. Se tem atrasos na fala, já é nível 2. É moderado. Já é moderado. Então, a gente já precisa de um suporte maior para essa criança comunicar quando ela tem dor, comunicar o que ela está sentindo, negociar, questionar e não arrebentar a cabeça na parede porque ele fica desesperado, que ele não consegue ser entendido. Então, a gente já tem crianças aí que precisam de um suporte maior, de uma equipe multidisciplinar, Não terapia. tem contato visual nessa parte Às vezes tem, moderada? sabia? Tem? Às vezes tem. Porque como a gente tem muitos tipos de autismo, porque isso confunde muito a galera. Quando você está desconfiado, né, de um filho, de um sobrinho, de um parente, você vai no Google, doutor Google, né? Vou procurar aqui. Quem olha nos olhos? Aí, muitas vezes, os pais me falam, não, Mayra, mas ele não é autista, ele olha no olho. Ele me abraça, ele é carinhoso, ele imita, ele segue comandos, ele entende. Sim, mas ele faz isso menos do que precisaria para aquela idade. Para corresponder à idade que Exato. ele tem. E aí você fica esperando para ver o que vai acontecer e tal, e vai perdendo essa riqueza que é a neuroplasticidade. Sim. Nível de suporte moderado, você precisa de terapia ali, substancial, pais treinados e um nível, né, de suporte intensivo. Os casos mais graves geralmente têm deficiência intelectual associada, que hoje está em torno aí de 50% dos casos com deficiência intelectual associada. Alguns conseguem ficar no nível de suporte 2, outros precisam de um suporte mais intenso. E é esse o problema do autismo. O problema do autismo não é você ter algumas características autísticas. O problema do autismo é você ter atrasos e prejuízos por causa do autismo. Atrasos no desenvolvimento. Porque tem tipos de atraso cognitivo. Um que é biológico, um cérebro que tem uma série de alterações para aprender, e outro que você teria condições de aprender, mas o autismo te faz ter tantas alterações sensoriais, comportamentais, dificuldade de conectar, de interagir, que você vai blindando aprendizagens. E aí você vai ficando para trás, não porque você não seria capaz de aprender, mas porque você não consegue acessar esse aprendizado. Por isso que a gente precisa muito treinar, não capacitar, não só os pais, mas também os professores.